esta língua estrangeira no primeiro ciclo. São agora 9h20. A fala e a linguagem são essenciais à comunicação humana. Porque é que há crianças que têm dificuldade em falar e porque há outras com problemas na aprendizagem da linguagem? São essas algumas das questões colocadas no livro O Gato Comeu-te a Língua, da terapeuta da fala, Joana Rombé. É a nossa convidada. Doutora, obrigada por estar aqui connosco. Se o de falar é tão inato, porque é que há crianças que apresentam dificuldade a dizer as primeiras palavras? Podem existir vários fatores. O meio é um fator importante. A forma como os pais comunicam com a criança, se a criança está exposta a um ambiente comunicativo, se falam com ela. Há alguns fatores genéticos, cada vez mais se conhece alguns fatores genéticos, mas de facto, como diz muito bem, é uma capacidade inata. Todas as crianças têm capacidade para aprender a falar e todos nós, desde que nascemos, temos esta capacidade que é mesmo aqui igual a andar ou a capacidade de andar é igual à capacidade de falar. Como é que os pais podem detectar se essa criança está, por exemplo, atrasada na fala? Existem sinais de alerta em cada idade, não é? Em cada etapa. Um sinal de alerta importante, por exemplo, será aos 3 anos, uma criança que fala, mas não se compreende o que diz. Muitas vezes ouvimos os pais dizer, é tão trapalhona, é muito trapalhona, não se entende, mas de facto isso é um sinal de alerta importante. Aos 3 anos, aquele discurso já tem que ser perceptível, pelo menos para os pais. Se não for perceptível, é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta importante é quando, por exemplo, no desenvolvimento, desde que o bebê nasce até que vai crescendo, até um ano de idade, vai havendo estes turnos de conversa com a mãe. A mãe diz, olá, bebê, lá, e ele repete e palra com a mãe, não é? Embora não falando, imite sons. Imite sons, claro, é o começo disto tudo, é o começo da grande comunicação, desta interação com o outro. Se a partir de certa altura essa criança deixa de palrar, pode acontecer, ou porque tem uma otite, ou porque podemos estar perante alguma deficiência auditiva, ou alguma criança com alguma dificuldade em ouvir. E, portanto, deixou de palrar, ou está a desenvolver muito bem a fala, deixou, de repente, de falar. Dizia muitas palavras, agora já não diz. Isto são exemplos de sinais de alerta. E essa otite que fala, também fala disso no seu livro, pode ser uma das principais causas das dificuldades das crianças, porque normalmente não há o sintoma da dor, é isso? Exatamente. Depois enganam os pais e também podem enganar os médicos. Exatamente. Não há queixa. Porque há vários tipos de otite, não é? A otite que eu falo aí é a otite serosa, é aquela otite que tem líquido no ouvido e que é uma otite que não dá dor. Portanto, a criança está a fazer otite, é como se tivesse o ouvido cheio de água, como se estivesse debaixo de água. Porque se estivermos debaixo de água, nós ouvimos a falarem connosco, não é? Ouvimos aquela fala estranha, mas não conseguimos entender o que nos dizemos. E, portanto, a otite não deixa a criança ouvir os sons na sua pureza. E como não corretamente não consegue depois reproduzir. Exatamente. E a criança, nessa altura, também tem tendência a isolar-se mais, não responde ao nome quando a chamam, repete muitas vezes, aqui, pode ter estes sinais e, portanto, isto são sinais importantes. E o que é que os pais devem fazer quando detectado que a criança tem algum atraso na aprendizagem da linguagem? Nessa altura é muito importante, primeiro, fazer o diagnóstico da questão auditiva e perceber se a criança está ou não a ouvir bem. E depois, se estiver a ouvir bem, será importante encaminhar para uma consulta de desenvolvimento. Nessa consulta, fazer uma avaliação de todas as áreas do desenvolvimento e só depois, então, se for necessário, ir para a terapia da fala. E aqui também no seu livro alguns conselhos de gestos que se podem fazer e ajudar, a ajudar os filhos. Pode-nos dar alguns exemplos? Por exemplo, os gestos, muitas vezes, que eu apresentei aí, têm a ver com a forma como nós usamos os sons, não é? Por exemplo, uma criança que não diga o som R, por exemplo, que diga paia em vez de paraia, eu posso dizer... Acontece algumas vezes. Acontece muitas vezes, não é? Assim. Bucha em vez de bruxa, ou pota em vez de porta, não é? Não dizem este som R, que é a letra R faz o som R. Então nós muitas vezes fazemos, olha, é a porta. Pomos o gesto para aumentar e para a criança visualizar. Aqui neste livro, a doutora fala também de alguns mitos que existem sobre a linguagem, mitos muito antigos e que muitas vezes, um deles, por exemplo, a criança não fala porque é preguiçosa e em casa falam por ela. Isto é mentira.
não é muito verdade, não é? Isso, de facto, é um mito, é mentira, porque o que é que isto quer dizer? A criança é preguiçosa para falar. O que é ser preguiçosa para falar, não é? Porque, no fundo, a falar é só abrir a boca e começar a dizer as palavras. É mais fácil, por exemplo, do que fazer gestos. Exatamente, e é isso que eu descrevi aí no meu livro, não é? É muito mais elaborado fazer um gesto do copo que quer água, não é? Fazer um gesto e fazer isto, do que dizer água. Há uma fase em que é mais fácil isso acontecer, não é? Pronto. Portanto, mas há fases para tudo, de facto, dentro do desenvolvimento normal, há uma etapa em que é suposto que a criança aponte, que faça gestos, mas depois, gradualmente, à medida que vai fazendo os gestos, vai dizendo é a água, e depois, mais à frente, vai com o gesto e com a fala desenvolvendo. Doutora Joana Romero, muito obrigada por estar connosco aqui no Diário da Manhã. Bom resto e para si. Obrigada. São agora